Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos de volta com a nossa terceira aula já, né, de educação física. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né, para a gente conversar, né, passar conhecimento para vocês sobre os nossos conteúdos de educação física, tá bom? Para vocês também estarem conhecendo, assimilando, né, tendo um suporte maior desses nossos conteúdos muito importantes também, né, esportes importantes, né, uma disciplina muito importante para a nossa vida, tá? Então vamos ver qual será o nosso conteúdo de hoje que a gente vai estar abordando. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esportes de invasão, tá? Eu dividi essa aula em duas partes. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a história, como ele é jogado, tá? O que é o esporte de invasão. Na próxima aula a gente já vai estar mais inserido, né? Mais aprofundado a esses tipos de esporte. A gente vai falar um pouco mais sobre as regras e fundamentos, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui 3 imagens de 3 esportes diferentes. Então, nós temos aí esse primeiro esporte de invasão, né? Vocês conhecem esse esporte? Sim, né? É o voleibol. Voleibol feminino, mas também é um esporte que é praticado pelo sexo masculino, né? Então, são esportes que são praticados por todos os gêneros, né? Tanto feminino como masculino. Nós temos também, né, o mais popular, né, o esporte mais popular do mundo, né, que é muito praticado, né, em todo o mundo, Brasil e todos os países afora, né, que é o futebol, né, um pouco diferente do vôlei, porque o vôlei já é um esporte mais praticado com a mão, o futebol já é praticado com o pé, né, já tem uma grande diferença aí, mas também são esportes de invasão. Mas por que será que são esportes de invasão? Por que são chamados de esportes de invasão, né? Vamos ter um pouco de conhecimento sobre isso, né, também na aula de hoje. E o outro esporte que eu trouxe aqui para vocês, né, é o handebol, né, que também é um esporte praticado tanto para mulheres como homens, né? E é um esporte também parecido com o vôlei, porque é um esporte praticado com a mão, mas também tem suas diferenças, porque o vôlei não tem contato físico com o seu adversário, né? Já o handebol tem muito contato físico. O futebol também tem muito contato físico, né? Então, algumas diferenças aí entre eles, né? Características diferentes, mas temos uma característica que é, né, igual para todos, né? Semelhante, que é por serem esportes de invasão. Então vamos saber o que é ser um esporte de invasão, porque eles têm características semelhantes. Então, esportes de invasão são aqueles esportes, né, onde existe, vamos acompanhar aqui comigo a leitura, onde existe disputa de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário e tenta marcar pontos. Então, invasão é quando minha equipe, né, quer marcar um gol ou um ponto, e para fazer isso eu tenho que invadir, né, o lado da quadra adversária. Porque nós temos a quadra e ela é dividida em duas partes. Tem do meio para cá é a minha equipe, né, minha quadra, e do meio para frente é a quadra do adversário. Então, para me marcar o ponto, eu tenho que invadir, né, a parte, né, da quadra do meu adversário. Por isso que se chama invasão, né? Mas faz parte do jogo, tá? Faz parte das regras, das normas e desses esportes. Então, por isso que chamamos de invasão, porque eu tenho que invadir, tá, o lado adversário para poder marcar esse ponto, né? Ou gol, depende do esporte. Então, nós temos aí uma foto de um atleta de handebol tentando marcar o ponto dele, né, o gol, invadindo, né, a área do adversário, né, invadindo, invasão, por isso que temos esse nome. Seguindo mais para frente, agora vamos ver um pouco sobre o handebol,
tá? Eu mostrei esses exemplos de esporte de vazão, mas nosso foco hoje, o esporte estrela, a chave da nossa aula é o handebol, tá? Então, nossa aula de hoje e nossa aula da próxima semana vai ser baseado no handebol, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a história e como ele era jogado antigamente, como ele é jogado hoje, tá? E nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais sobre as regras e os fundamentos, tá? Que é o passe, o drible, a gente vai saber tudo isso também, tá? É uma modalidade desportiva criada pelo alemão Karl Schlein, tá? Em 1919. Então veja aí o autor, né, da criação desse esporte magnífico, né? Que aqui em nossa cidade eu vejo que vocês, né, jovens, crianças, adultos, praticam bastante esse esporte. É um esporte muito abraçado pelos jovens, né, alunos, né, atletas da nossa cidade. Né? Um esporte que está sendo mais valorizado agora, mais visto, né? Porque antes era mais o futebol, futebol, futebol. Não, a gente também tem que optar por outros esportes, temos várias opções e todos são de suma importância, tá? Então, nós temos aí duas imagens, tá? Nós temos aqui o autor da criação desse esporte e nós temos aqui uma imagem, né, desse esporte praticado antigamente, tanto que a foto ainda é preto e branco, mas ele era um esporte praticado. Vamos conhecer, tá, como ele era praticado. Será que era em quadra? Será que era em campo? Será que era a mesma quantidade de jogadores das de hoje? Né? Será que eram as mesmas regras a ser seguidas até hoje? Desde sua criação, o handebol, tal qual conhecemos hoje, sofreu algumas modificações, né? Então, como eu falei, o handebol jogado antes não é o mesmo handebol jogado hoje, né? Muitas coisas mudaram, né? A evolução do tempo, né? A tecnologia, né? O mundo mudou, tudo muda, né? Então, os esportes também mudaram. Uma coisa que mudou, o local do jogo, por exemplo, né? Era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Antigamente era jogado no campo, né? Como se fosse um futebol. E hoje é um esporte, né? Praticado em quadras. Então veja a diferença, né? Somente o local mudou, mas já mudou muita coisa. Porque o espaço é diferente, né? Você jogar numa grama e jogar em uma quadra de piso. Veja, né, a diferença. Né? Os acessórios mudam, porque se a gente for jogar numa grama, né, o nosso sapato, tênis, não é igual do sapato da quadra. Né? Então, são várias coisas, assim, detalhes que a gente vê que realmente leva em consideração. Agora, o esporte executado, né? Ele é executado em quadras fechadas, né? Com o tamanho de 40 por 20. Então, 40 de comprimento e 20 de largura. Geralmente são esses padrões, né? Do tamanho da quadra de handebol. Além disso, no início, o handebol era jogado exclusivo para mulheres. Então, antigamente, o jogo de handebol foi iniciado apenas por mulheres. Somente as mulheres praticavam, tá? Ó, uma coisa bem importante aqui que eu achei, né? Porque a maioria dos esportes sempre são os homens que começam a praticar. E sempre no final fica as mulheres. O handebol foi o inverso, né? Veja que importante, porque as mulheres sempre são desvalorizadas, né? A questão cultural, né? A sociedade, né? Muito preconceito. Então, veja como esse esporte superou, né? Um esporte que foi as mulheres primeiro que iniciaram, né? Depois foi os homens. Aí foi depois, mais tarde, com a inclusão nos esportes olímpicos, né? Ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Então, somente depois que esse esporte começou a ser praticado também por homens. Já aí, quando eles estavam participando das Olimpíadas, né?
que passou a ser um esporte olímpico. Outro fator que o diferencia da sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada lado. Veja a quantidade de jogadores, né? Você imagina essa quantidade de jogadores em uma quadra, né? O bom é que quando tinha isso aí, ainda era em campo, né? Por isso que eu acredito que o número de jogadores era maior, porque o campo é maior, o espaço para você correr, né, é maior. Mas em quadra hoje, o número foi reduzido para 14, né, jogadores, 7 de cada lado. Tá? 7 com o goleiro. Então veja que nós temos aqui, nós temos duas equipes, né? O azul e o vermelho. Então o azul nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o goleiro. Tá? Mesma coisa é outro time. Entendido? Então ele é um esporte, né? Hoje mais atualizado, né? Mais organizado, né? Muitas coisas sofreram muitas mudanças, né? Questão aí, ó, mudanças enormes, né? Questão de espaço e quantidade de jogadores. Com as novas mudanças, jogadores e espaço, né? Ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972. Gravem essa data como se fosse a data de aniversário de vocês, tá bom? Uma dica aí. Então, passou a ser, né, um esporte olímpico, como todos os outros que são hoje. Né? Cada esporte começou a ser inserido nos Jogos Olímpicos em datas diferentes. E o handebol também não ficou de fora. E ele foi inserido aí nessa data, de 1972. Vamos agora saber um pouco do handebol aqui no nosso Brasil, né? No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. Então, foi quando o Brasil também começou a abraçar, né, de forma mais, digamos, oficial, né, esse esporte. Então, eu deixo aqui essas duas imagens, né, para finalizar nossa aula, de um esporte tanto praticado por mulheres, né, um esporte sensacional, como também um esporte praticado por homens, né, um esporte jogado com a mão, diferente dos outros esportes, que a maioria são jogados com o pé, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com Deus, né? Se precisarem, repitam o vídeo, tá? Para poder estar respondendo a atividade, tá? O formulário que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.